Shalom, queridos irmãos. Aqui está o primeiro vídeo da série Onde estão os mortos? Onde estão os nossos entes queridos? Afinal de contas, o que a Bíblia fala para nós a respeito dos mortos, daqueles que partiram desta vida? Onde eles encontram? Pois é, irmãos, é importante sabermos como funciona, né? Aonde estão e para onde nós iremos quando morremos, não é? Nós iremos para o céu, iremos para o inferno, porque tem algumas religiões que diz que nós iremos para o purgatório, outras dizem que nós iremos direto para o céu com o Senhor, outras dizem que ficaremos no inferno e outras dizem que não sabe para onde vai. Por isso resolvi, através de muitos questionamentos, fazer este trabalho, esta série, Onde estão os mortos? Onde estão os nossos entes queridos? Muito bem. Para isso eu quero começar em Apocalipse 20, versículo 13. Mas antes de ler, eu quero pedir a você que se inscreva, dê o seu like e aperte o sininho para que a mensagem possa chegar a mais pessoas. Afinal de contas, você é o elo importante deste canal e muito mais importante ainda para o reino de Deus, porque você está ajudando a semear a palavra, o evangelho, a sã doutrina verdadeira, a doutrina dos apóstolos. Amém? Vamos lá à leitura. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, diz assim para nós: O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Se morrermos hoje, você vai para onde? Vai para o céu? Vai para o inferno? Ou vai para o purgatório? Conforme algumas religiões dizem. Vamos ver. A palavra de Deus nos ensina e fala para nós. Você conhece a história do ladrão? O ladrão da cruz. Ele virou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus falou? Isso está em Lucas 23, 43. Jesus disse assim para ele: Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mas a verdade, queridos irmãos, é que ainda nessa data de hoje, 23 de 6 de 2024, não tem ninguém ainda no paraíso. Você sabia? Não existe ninguém ainda no paraíso. É verdade. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para nós? Pois é, meus queridos irmãos. Mas o que Jesus está dizendo, afinal de contas? Pois eu vou dizer para você o que ele está dizendo. Mas antes saiba que Elias, que foi arrebatado como carro de fogo, que Enoque, que foi transladado, Abraão, Moisés, Jacó, o ladrão da cruz, o meu pai, a minha mãe, talvez o seu irmão, a sua mãe, o seu avô, sua avó, os seus entes queridos, aonde eles estão? Vamos saber? Não é no paraíso, ainda não estão no paraíso, mas iremos saber. Mas, quando Jesus disse ao ladrão: Em verdade te digo hoje que estará no paraíso. Na verdade, Jesus estava dizendo para o ladrão, porque as pessoas confundem esse versículo e interpretam de forma errada. Mas Jesus estava dizendo para o ladrão: em verdade te digo hoje nós estamos aqui na cruz, crucificado, daqui a pouco não estaremos aqui mais. Mas no futuro você estará comigo. Estou dizendo para você que hoje, confirmando que você no futuro estará comigo no paraíso. Não hoje, não nesse instante, não depois da nossa morte, não daqui a 3 dias, não daqui a 30 dias. Mas no futuro. É isto que Jesus disse para o ladrão na cruz. Amém? Sabe, irmãos, a verdade é que Jesus não poderia confirmar que naquele dia ele estaria no paraíso. Sabe por quê? Vou dizer para você por quê. Porque Jesus já sabia que iria morrer, que iria ficar 3 dias e 3 noites.
Ele ficaria enterrado, ele ficaria sepultado dentro de um sepulcro por 3 dias e por 3 noites. Mas Jesus também sabia que ali só estaria o corpo dele. O corpo morreu, o corpo físico, mas o espírito vivificou. O espírito estava vivo, assim como é vivo até hoje, né? Mas Jesus, nesses 3 dias, durante 3 dias e 3 noites, ele foi fazer algo importante. Vamos ver o que Jesus foi fazer de importante? Vamos lá. Olha o que diz em 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Olha onde Jesus foi. Ele vai dizer aqui para nós. Vamos ver? Vamos lá. 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, irmãos. Pois é, queridos, Jesus já sabia que ele, o Espírito dele, desceria no interior da terra, lá debaixo da terra, para ir pregar aos presos, aos encarcerados, os que estavam em prisão, os espíritos aprisionados, os espíritos que desobedeceu a palavra de Deus aqui na terra, os espíritos rebeldes, as pessoas que não quiseram reconhecer Deus como Deus, que não quiseram reconhecer Jesus como Jesus o Salvador, enfim, todos esses espíritos de desobediência e rebelde foram para o cárcere. Eles eram encarcerados em prisões e Jesus, então, aproveitou os 3 dias e 3 noites para pregar para todos esses espíritos, desde o início da terra até hoje. Não é? Muito bacana, né? E nós, então, entendemos que Jesus ainda não tinha subido para o paraíso, por isso ele não poderia garantir ao ladrão da cruz que ele estaria naquele dia no paraíso. Nem 3 dias depois, nem 30 dias depois, e nem 40 dias depois. Amém? Muito bem. Mais para frente nós vamos por quê? Não. Tá certo? É muito importante, irmãos, sabermos que todo espírito, não rebelde, todo espírito desobediente vai para o encarceramento, vai para a prisão. Ele vai ficar aguardando a volta de Jesus. Amém? É importante sabermos que depois que fechamos os olhos aqui nessa terra, não temos mais opção. Amém? É preciso entender que Jesus Cristo nos dá esta oportunidade aqui, ainda em vida. Mas, como Deus é tão bom, tão poderoso, que ainda Jesus, na sua morte, ele foi visitar os presos, os que estavam em cárceres, na prisão. Os espíritos que não aceitavam Jesus como seu Salvador, que não vivia a palavra de Deus. Amém? Muito bacana, né? Pois muito bem, irmãos. Vamos ver o que diz Efésios 4, 8, 9 e 10. Efésios 4, 8, 9 e 10. Diz assim para nós. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Jesus, antes de subir, é o mesmo que desceu. Jesus, quando desceu, ele, na verdade,
Jesus estava com o seu corpo já morto, a sua carne morta, né? Mas o seu espírito ainda desceu para pregar os espíritos em prisão, aqueles espíritos rebeldes, né? Os espíritos que não reconheciam Jesus como seu Salvador, que não conhecia Deus como Deus da sua vida. Por isto, ele desceu. Ele não foi ao paraíso, mas ele depois voltou para o paraíso, mas só depois de 43 dias, porque depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com os apóstolos. Amém? É importante sabermos disso. Por este motivo, ele não garantiu ao ladrão da cruz que naquele mesmo dia iria para o paraíso, mas que no futuro ele iria, ele podia ter certeza. Amém? É isto que Jesus disse. E Jesus já disse porque sabia o que ia acontecer. Amém? Por isso que em 1 Pedro 3,19 diz para nós que Jesus desceu, né? E pregou na prisão para os espíritos rebeldes e desobedientes. Aí você pergunta, mas tá bom, mas e os espíritos, né, das pessoas boas, das pessoas que viveu na presença de Deus, das pessoas que dedicavam seu tempo à palavra de Deus, a viver e a praticar a palavra de Deus? Onde eles estão? Pois é, vamos ver onde eles estão? Abra aí sua Bíblia em Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Olha o que vai dizer para nós. Apocalipse 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, diz assim: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. 10. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Está vendo, irmãos? Quando abriram o quinto selo, ele viu debaixo do altar dos céus todos os espíritos bons, todos os espíritos de todas as pessoas que morreram em Jesus, de todas as pessoas que por causa da palavra de Deus, né, por causa do testemunho de Deus, né, seus espíritos foram levados para debaixo do altar nos céus. Amém? Portanto, não há purgatório. Portanto, não tem ninguém ainda no paraíso. Portanto, as pessoas que praticam a palavra de Deus, que morreram e que morrem hoje, estão aguardando debaixo do altar nos céus, vestido com as vestes brancas, aguardando ainda os outros irmãos, como nós que vamos falecer ainda, por aqueles que ainda vão partir, não é? Para que quando na volta do Senhor, todos nós seremos ressuscitados. Portanto, irmãos, não tem ninguém ainda no inferno, não tem ninguém ainda nos céus, no paraíso, e sim abaixo do altar nos céus. Muito bacana, né, irmãos? Muito legal. Pois é, queridos. Até mesmo os espíritos, né, dos homens piedosos estão aguardando, né, a Deus debaixo do altar nos céus. Assim diz para nós a palavra de Deus em Apocalipse 6, 9, 10 e 11. Não é? Muito bem, queridos irmãos. É importante sabermos também que Hebreus, né, Hebreus 12,
Hebreus 12, 20, 21, 22 e 23 diz assim para nós. Vamos lá. Pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegarão ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegarão à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegarão a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, a importância, Portanto, não tem nenhum ser humano no céu, E sim, só os espíritos dos piedosos, o espírito daqueles que viveram a presença de Deus, aqueles que adoraram a Deus, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor da sua vida, que estão debaixo do altar nos céus, aguardando, em repouso, dormindo, aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas para quando vier a ressurreição dos mortos? E quando? E aí? O que vai acontecer quando vier, a ressurreição dos mortos? Porque todos estes, os espíritos bons, as pessoas boas, estão debaixo do altar nos céus. Os espíritos que não observaram, que não reconheceram Jesus, que não reconheceram Deus como Deus da sua vida, que não reconheceram Jesus como seu Salvador, desde o início do mundo até nos dias de hoje, estão encarcerados na prisão. E os espíritos que reconhecem Jesus Cristo, que vivem a prática da palavra, estão aguardando debaixo do altar nos céus, de vestes brancas. Amém? Vamos lá. Aguardando quando vier a ressurreição dos mortos. E o que vai acontecer quando vier a ressurreição dos mortos? Queridos, tem passagem bíblica que parece que foi para o passado, Mas que na verdade ele é para o futuro. Ezequiel 37, 4, 5 e 6. Ezequiel 37, 4, 5 e 6. Vamos ver o que ele diz para nós? Vamos lá. Ezequiel 37, 4, 5 e 6. Diz assim: Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha o que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Olha o que Ezequiel diz para nós. Vai ressuscitar. Porque quando morremos, os nossos ossos vai para debaixo da terra, de onde nascemos. O nosso espírito volta, os espíritos bons, volta para debaixo do altar dos céus, com vestes brancas, aguardando esta ressurreição. E os espíritos rebeldes, desobedientes, aguardam prisionado, aonde Jesus foi pregar para eles. Amém? Aguardando a ressurreição. Mas quando a ressurreição vier, é que Jesus já veio, chegou, então ele ressuscita a todos nós, todos, sem exceção. Então os ossos que eram pó, voltam-se ossos, e vai criando carne, tendões, pele, e ele coloca o espírito dele de novo
no corpo e assim ressuscitaremos. Amém? Como é bacana! Esta será a nossa ressurreição de quando Jesus voltar, hein? Sabe, irmãos? Então recebem a ordem de Deus para serem juntados ossos, né, peles, enfim, tendões, e recebem o Espírito e estaremos prontos para o juízo de Deus, não é? Para a sua gloriosa vinda, e estaremos ao som da trombeta diante do Senhor. Queridos, é muito importante a palavra de Deus para nos orientar. Sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é reveladora, ela nos mostra como funcionará, como será a vinda de Cristo. Basta estudarmos, basta meditarmos e basta acompanhar a palavra de Deus. Por enquanto, é aqui que ficaremos e partiremos para o segundo vídeo. Espero que vocês gostem, entendam e assim agradeço a vocês e que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Shalom! Aguarde o segundo vídeo. Fiquem todos na paz.